Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa falar conosco, sempre por intermédio da sua palavra que é santa e perfeita e que é capaz de salvar, resgatar, curar, trazer vida a nós nesse mundo que é caído. O texto para nossa breve reflexão encontra-se hoje no Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. Capítulo 9, nós vamos ler o versículo 46, diz assim: os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, trouxe para junto de si uma criança pequena e disse: quem recebe uma criança como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem recebe também, recebe aquele que me enviou. Portanto, o menor entre vocês será o maior. Irmãos, os discípulos estavam em uma discussão que toma conta de nosso cenário atual, e a Bíblia, na verdade, ela nunca precisou ser atualizada. A Bíblia ela é mais atual do que nunca, na verdade. Ela já é atual. Daqui a 2000 anos se cumprirá tudo que está escrito nela. Mateus capítulo 24, versículo 35: céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará, assim diz o Senhor Jesus. A palavra dele não passará. E tudo que o Senhor fala tem um propósito enorme para a nossa vida, de como nós nos comportamos, principalmente nas nossas relações. As maiores guerras de potências mundiais entre países aconteceram justamente por causa disso que os discípulos estavam discutindo. Começaram a discutir sobre quem deles seria o maior. E nós não vemos isso o tempo inteiro, um querendo ser maior que o outro. Vemos até mesmo dentro das nossas igrejas, um querendo pregar mais do que o outro, um que louva mais do que o outro, um que canta mais do que o outro. Dentro da nossa casa, nós observamos aquele irmão, o nosso irmão que quer se apresentar melhor diante da nossa mãe porque conquistou mais na área financeira, ou talvez se casou com a melhor mulher. São situações corriqueiras do nosso cotidiano que mexem muito com o nosso coração e têm o poder de influenciar a nossa vida. E o Senhor Jesus, ao contrário de tudo, ele traz uma criança e fala: quem recebe esse, recebe a mim. E quer grandeza maior do que a nossa realidade, a realidade do nosso mestre, que é o dono de tudo e de todas as coisas. Mas por trás de tudo que o Senhor Jesus falava, claro, e é evidente que tinha um propósito. Irmãos, em 20 de abril de 1999, dois jovens, eram duas crianças, planejaram meticulosamente a explosão de algumas bombas num colégio chamado Columbine. Eu não me lembro a cidade, mas nos Estados Unidos, um colégio norte-americano. E só não aconteceu devido, eu creio, ao livramento de Deus, de um xerife que era responsável pela guarda, não quis se alimentar junto com as crianças na cantina e ficou do lado de fora, e um desses amigos que encontraram. Mas a grande questão foi que esses jovens planejaram durante um ano explodir a bomba, e eles ficaram posicionados, colocaram as bombas estrategicamente e se armaram ainda para as pessoas que conseguissem escapar da bomba, eles atirarem. Eles queriam matar a escola inteira. Tem algo de muito demoníaco nisso, vocês percebem? De muita maldade, com o coração voltado para a maldade, para a destruição, para a morte. Logicamente eu não sei qual era o intento de Satanás e o propósito com referência àquela escola, mas tinha alguma coisa referente naquele lugar. Nós vemos em Mateus capítulo 1 e 2 ali, Herodes tentando mata todas as crianças, tentando alcançar a morte do Senhor Jesus. E Satanás, ele age dessa forma: quando ele não sabe que Deus planeja, ele tenta matar a todos que estão à volta, utilizando-se do poder da influência. Ali ele se influenciava de um grande governante, Herodes, tentando alcançar o Senhor Jesus. Bom, e por que o Senhor fala justamente de uma criança?
eu quero trazer algumas explicações referentes a isso e peço que prestem bastante atenção. Em Levítico, capítulo 18, no versículo 21, diz assim: não permita que nenhum de seus filhos seja oferecido como sacrifício a Moloque. Não desonre o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Irmãos, Moloque era um deus. Essa palavra Moloque, ela significa ali, da tradução do hebraico, a mesma coisa como Meleque, que significa rei, só que rei no minúsculo. E como que era feito os sacrifícios? A própria palavra não nos traz muitas informações, mas a palavra ela nos traz aquilo que é justamente o necessário para que nós tenhamos conduta de vida. O Moloque era um deus a qual as crianças e os israelitas, o povo de Deus, ofereciam às suas crianças. E como que era feito esse sacrifício? Bom, elas eram colocadas diante de um altar que chama Tofole ou Tolofe, agora eu não me lembro, mas está em Jeremias, eu vou ler o texto agora mesmo. Esse altar era um incensário feito de prata, era como se fosse um incensário com as mãos assim, ó. A criança era colocada aqui sobre a prata e o fogo ardente ficava ali nos pés, como se fosse uma churrasqueira, aquecendo todo aquele metal. E quando e esse incensário tinha uma cabeça de boi. Era uma cabeça de boi, às vezes em alguns casos leão, mas era no cabeça de boi, na maioria deles. E qual que era a finalidade, qual que era o propósito dos israelitas? Eles queriam alcançar uma bênção. Sim, foi comprovado através da arqueologia que eles queriam alcançar a sua bênção. Tinha as lápides e os túmulos, fica justamente ali no vale de Bet-Eron, que é justamente o mesmo aonde foi feito o cemitério, o mesmo lugar onde foi feito o cemitério, pago com as 30 moedas que mataram o Senhor Jesus, que foram a troca de Judas, as moedas de prata. As moedas de prata. Aquelas moedas serviram para comprar um cemitério. E alguns historiadores, a palavra não fala que Judas enforcou, mas falam que alguns historiadores falam que Judas se enforcou justamente nesse lugar. Então os pais chegavam, ofereciam às crianças a fim de conseguir algo grande para esse mundo, riqueza. Os judeus eram homens ricos e passavam por dificuldades. E eles colocavam as crianças começavam a gritar, era tamanho horrendo, tamanho horror, a coisa que elas começavam a fritar. E os adoradores ali daquele Deus começavam a bater o tambor muito forte para que os pais não pudessem ouvir a criança gritando enquanto era sacrificada. Junto com esse sacrifício, ele vinha rituais de orgia e de sexo e outras coisas a essas divindades oferecidas. A palavra não fala que Moloque propriamente era um demônio, mas nós sabemos das ações e dos intentos de Satanás imitando a palavra de Deus. E Deus não aprova o sacrifício humano. A única vez que Deus dá uma ordem é justamente para Abraão. Se eu não me engano, em Gênesis capítulo 22, vai e sacrifica o teu filho, o teu único filho. Nós sabemos que é um caminho de 3 dias que Abraão percorre. Nós sabemos que justamente que esse caminho a qual Abraão percorre, Isaac questiona ele durante o Gênesis 22, 8. Isaac questiona ele o que faria no monte. Agora perceba, o Senhor quando faz a pergunta fala para ele assim: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, e ofereça-te a mim. Mas Abraão também era pai de Ismael. A grande intenção de Deus era saber se o coração de Abraão estava voltado a Deus. E quando o próprio Isaac pergunta a Abraão ali, talvez com seus 12 primeiros anos de idade, Abraão responde: Deus proverá. E essa é uma verdade da realidade cristã. É uma verdade a qual nós podemos nos apegar firmemente, sabendo que Deus cumpre a palavra dos seus profetas como nós confiamos nele. Pode parecer um pouco macabro, mas Deus nunca aprovou o sacrifício humano. E me chama a atenção, porque os historiadores falam justamente de 12 anos, mas não tem-se a idade certa de Isaac. Sabe-se que a personalidade humana, toda personalidade, toda criança, ela é formada nos 12 primeiros anos de vida. A psicologia fala isso para nós. E o caráter nos 7 primeiros anos de vida. 12 é um número de governo.
A maioria das meninas começam a menstruar nessa idade e já tem o poder de gerar vida. Já tem o poder de gerar vida nessa idade. E como é formada a personalidade? Há influências de pai, de mãe, a região sociocultural, no caso nós moramos no Brasil, aquilo que nós vivemos e toda aquela conduta, toda aquela esfera política, financeira e toda a nossa realidade que nos cerca, nos influenciam para que nós possamos determinar a nossa personalidade. E também escola, logicamente, todos os nossos convívios. Mas a religião em si, ela tem um poder muito grande mesmo de influenciar o homem na sua conduta moral, histórica, formando assim personalidade de pessoas. Sabe-se que a China tem treinado os seus meninos como guerrilheiros, enquanto ela fornece o TikTok, emburrecendo os nossos. E o Senhor Jesus traz essa ideia, olha só, para vocês verem, o que está escrito em Jeremias 7,31, dos motivos a qual o povo de Israel foi condenado ao exílio babilônico foi justamente isso. Olha o que está em Jeremias capítulo 7, a partir do verso 30, fala assim: o povo de Judá pecou diante dos meus olhos, diz o Senhor. Colocaram ídolos detestáveis no templo que leva o meu nome e o contaminaram. Construíram santuários idólatras em Tofete, esse era o altar, no vale de Bel-Rinom, e ali sacrificaram seus filhos e filhas no fogo. Jamais ordenei tamanha maldade, nunca me passou pela mente. Isso é o Senhor falando, nunca lhes passou. E por que o Senhor Jesus falou isso, irmãos? Muda-se o CEP, muda-se o endereço, mas os problemas continuam mesmo. Eu creio que alguém precisa ouvir isso. Muda-se o CEP, muda-se o endereço e os problemas continuam mesmo. Irmãos, um homem cristão, ele é um homem, uma característica do homem cristão é justamente a liberdade. João 8,32. E conhecerei-vos a liberdade e a liberdade, e conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Quero repetir isso: e conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. O Senhor Jesus estava falando que quem recebesse aquelas crianças, recebiam a ele. Moloque, ele foi transliterando, transliterando através de outros nomes à medida que o tempo foi se passando. É assim que Satanás usa a sua ardilosa estratégia para se esconder no meio das religiões. Perceba que aquilo ali era uma religião. Era provado pela arqueologia. Eles escavucaram ali, o Rodrigo de Evidências apresentou em seu programa que os israelitas gravaram na lápide dos seus filhos: o Deus que me ouviu e que me abençoou. Outros, os Deus que me ouviu. Alguns tinham escrito assim: resgate, foi resgatado. Era a fim de haver um resgate de uma alma, de alguma coisa, para que através daquele sacrifício gerasse a vida de uma pessoa, gerasse talvez riqueza, talvez Deus devolvesse. Por quê? Porque os israelitas acreditavam duramente que o seu pecado era amaldiçoado por Deus e era necessário oferecer alguma coisa em prol disso para que se consertasse a vida deles naqueles momentos, para que atraísse a bênção de Deus. Então eles eram confundidos pela religião, oferecendo os seus próprios filhos. E o Senhor Jesus está falando: quem recebe a mim, recebe. Logo na época do Senhor Jesus, a época do Império Dominante, ali um pouco antes, foi os Seleucidas, que adoravam Apolo. Tem até o caso do imperador, o grande Antíoco, que entra no templo de Jerusalém com excrementos de porco, borrifado com sangue de porco, a qual foram oferecidos ao deus Apolo. E o deus Apolo era considerado o deus do sol, o deus da música, o deus da arte. E ele tinha algumas características. Ele tinha se envolvido amorosamente com a ninfa que se chamava Daphne, que repudiava ele completamente. E por isso ele oferecia os sacrifícios. Então acreditava-se que toda a pandemia, toda a morte era por causa desse deus Apolo. E esse governante, ele entrou borrifando sobre os utensílios sagrados daquela época os excrementos de porcos com sangue de porco. E por isso o Senhor Jesus,
ele fala, talvez seja daí que nasce, não dei pérolas aos porcos. Talvez seja daí a expressão do Senhor Jesus. Bom, o que nós podemos falar? Nós podemos falar o seguinte, que naquela época do Senhor Jesus, o império que dominava todo mundo era o Império Grego, assim como os Estados Unidos hoje causam bastante influência sobre nós. A língua difundida em todo mundo, falada em todo mundo, é o inglês. E durante aquele período, quem estava dominando? Logo que aconteceu isso, foi o estupim para que Judas Macabeus liderasse, se eu não me engano, os historiadores podem falar melhor, uma revolta dos Macabeus que entregaram de mão beijada o governo de Israel na mão dos romanos. E nós sabemos que os romanos, eles têm bastante influência em suas religiões, inclusive com ídolos e situações, maquiando ali, misturando justamente essa divindade, esse Apolo, com a figura do Senhor Jesus Cristo, falando que Jesus Cristo é o único Senhor, mas oferece várias situações. E Moloque tem sido sacrificado, crianças têm sido sacrificadas a Moloque até o dia de hoje. Muitas crianças, muitas pessoas. E muitas vezes nós acreditamos que algumas atrocidades da vida, algumas coisas que nos acontecem, é justamente por causa do pecado, mas nem todo sofrimento é causa do pecado. Esse mesmo texto está em Lucas, em Mateus capítulo 10, se eu não me engano, do versículo ali 1 ao 5, deixa eu procurar aqui para vocês rapidamente. O Senhor Jesus fala assim, ai, por causa que daqueles de um dos meus pequeninos cometerem pecado. Bom, não lembro agora. Mateus 18, tá aqui. Mateus 18. Ele fala, ai de vocês, daqueles de vocês que por causa desses meus pequeninos vão comer o pequeno. Quem se torna criança é o mais humilde, como essa criança é o maior no reino dos céus. Ele fala o mesmo texto aqui, e aí ele começa, mas se alguém fizer cair em pecado um destes pequeninos, que em mim confiam, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho no pescoço e se afogado nas profundezas do mar. E é daqui que tira a história de Judas. Porque, irmãos, há a questão do maior pecado. O Senhor Jesus fala para Herodes, fala assim, o maior pecado é aquele que te entregou aquele que me entregou a você. Nós temos que entender esse tipo de situação, mas o Senhor Jesus, o que Ele nos chama? Ele nos chama para resgatar os perdidos. Nós estamos em uma obra restauradora, em uma obra a qual o Senhor Jesus, e tem muitas crianças crescidas, com mais de 30 anos, que ainda são oferecidas a Moloque, diariamente. As suas emoções, passam por sofrimentos, por atrocidades, abusos de cunho sexual. É ali onde entra o sacrifício. Eu já falei sobre a questão do ato sexual, que na penetração há ali o sangramento. Automaticamente, quando nós estamos em um ato de relação sexual com uma pessoa que não foi a qual Deus, nós estamos pecando, a qual Deus escolheu para nós estamos pecando diante do Senhor. E há derramamento de sangue. E isso aprisiona as pessoas em uma mentira, mas o Senhor é a verdade, o Senhor é aquele que nos traz. Então, nós discípulos, nós devemos sim interceder por esses pequeninos, que talvez sejam até grandes, no dia de hoje, não conseguem enxergar, ainda não viram a luz que seja oferecida a outros deuses. Eu quero terminar isso que eu estou falando para vocês. Se alguém quiser, Marcos 9:35 fala que se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Mas em Marcos capítulo 10, no versículo 41, o Senhor Jesus dá a seguinte mensagem, fala assim, enquanto os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser se tornar importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida a resgate de muitos. Irmãos, logo depois que foi se difundida a religião, o catolicismo, a qual foi responsável pela Inquisição. A Inquisição
ela assassinou muito mais pessoas, muito mais judeus e muitas mulheres que eram consideradas bruxas, por se considerar uma seita que se expandia ao longo do mundo. Isso está na história, isso está para todo mundo ver. Eu estou falando aqui de coisas que estão escritas e difundidas entre os historiadores. A finalidade, o propósito era justamente para que não acabasse com o catolicismo. E durante essas inquisições, matando os judeus e matando as pessoas, foram ali que eles acumularam o maior número de riquezas que eles possuem até o dia de hoje, que dão poder. Influenciaram pessoas, influenciaram gerações há mais de 2000 anos. Influenciam o Brasil. O Brasil, quando houve a descoberta do Brasil, foram os jesuítas que chegaram aqui com Pedro Álvares Cabral, instalando as suas primeiras igrejas, e até hoje temos uma mentalidade. Então eu quero te perguntar, meu irmão, pelo que você tem sido influenciado? Pela palavra ou pela história que cerca a tua vida? Nós devemos olhar atentamente a tudo que nos cerca. Olha, há uma diferença entre desejo e amor. Tamar, uma das filhas de Davi, foi abusada pelo seu próprio irmão Amnon, aconselhado por Jonadab, que sentia um desejo, e ele falava que estava apaixonado ao ponto de ficar doente. Jonadab deu um conselho do inferno, falando assim: quando ela vier, peça ela que venha te servir. Quando ela vier te servir, você pega. Logo depois de violentá-la, ele mostrou a sua verdadeira face. Levante-se e saia daqui, é o que ele diz para ela. Então nós percebemos que o desejo importa-se somente consigo mesmo, mas o amor, ele se importa com todos, e por isso Jesus deu a sua vida em sacrifício de muitos. Eu sei que eu demorei muito hoje, irmão, sei que demorei, mas era necessário que vocês soubessem disso, porque eu sei que Deus está trazendo cura, está tocando pessoas e está abrindo olhos nesse momento para enxergar as realidades que o cercam. Quando o Senhor Jesus diz que o inimigo está dentro da nossa casa, era justamente uma referência a esses pais que eram um povo de Deus, que ofereciam seus próprios filhos a Moloque. Há crianças sendo oferecidas, há crianças que foram ofertadas a Moloque, que tem o total controle, mas o Senhor Jesus Cristo pode te libertar através da verdade, e Ele vai te libertar. Haverá luz iluminando os seus caminhos daqui para frente, e toda a dor e tudo aquilo que você passou, você vai entender que cooperou ao momento que você está chegando hoje. Não se engane, o mundo é mau e ele quer nos cercar por meio da opressão. Desses aqui que o Senhor Jesus fala, desses aqui, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas, ou seja, exercem influência. O filme de Matrix relata bastante isso. Lembra? Dá uma olhadinha para Matrix e vocês vão entender. Um homem cristão é o mais livre senhor de tudo e não sujeita a ninguém. Um homem cristão é o mais dócil dos servos e sujeito a todos. Eu gostaria de terminar essa mensagem com essa frase, falando para vocês que nós somos livres, mas somos servos, e servos do amor. Que Deus abençoe a todos. Fiquem até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.